Olá, muito bom dia. Sexta-feira e está no ar o Entrevista, programa que é uma parceria entre o Vale e a SP Rio e que você pode participar enviando sugestões de perguntas para o nosso convidado do dia. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o secretário de Governança da Prefeitura de São José dos Campos, Anderson Farias. Secretário, agradeço a sua disponibilidade em estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite e um bom dia a todos. Bom, e quem me acompanha na mesa é o jornalista Douglas Cruz. Douglas, muito obrigada. Bom dia, Thaís. Bom dia, secretário. E principalmente bom dia às mulheres, né? Com certeza, né? Bom dia às mulheres e parabéns às mulheres, né? Hoje só é um dia especial, mas todos os dias são os dias das mulheres. E Douglas, se você puder nos dar as honras da casa, começar a série de perguntas. Vamos começar lá então, secretário. Secretário, muitas pessoas têm dúvida qual é a real função do secretário de Governança. Você pode explicar para a gente, para abrir aí a nossa sessão de perguntas? Não tenha dúvida, né? Vou tentar resumir na Secretaria de Governança, né? Dentro da reforma administrativa, o prefeito Felício fez no ano de 2017 com o enxugamento das secretarias, e a Secretaria de Governança, na verdade, ela tem como papel principal da interlocução com a comunidade, com os outros poderes, certo? Com a Câmara Municipal, com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, quer dizer, com os demais outros poderes, com os poderes de polícia, qualquer órgão externo, né? Tem essa daí. E também com a questão da gestão interna, né? Ela faz ali a gestão junto aos demais secretários, as demais secretarias das ações e das suas atividades, né? Das ações diárias, das suas rotinas, do planejamento, né? Junto com todas as secretarias. É uma secretaria meio, né? Hoje a Prefeitura de São José dos Campos não tem o chefe de gabinete, né? Tem, na verdade, isso daí foi extinto, né? Extinguiu-se esse cargo, extinguiu-se o setor inteiro, e só existe a Secretaria de Governança. Então, ela é uma secretaria meio, onde fica ali dentro o Departamento de Comunicação, né? O Departamento de Auditoria, o Departamento de Controle Interno e Transparência, que é exatamente onde tem toda a parte de procedimentos, desburocratização do processo e transparência, né? Não tenha dúvida que a principal função é a gente aumentar cada vez mais a transparência do poder público, porque isso daí faz com que a população participe ainda mais do processo, né? Qual que é o processo, né? Administrar o dinheiro que é nosso, né? O dinheiro que é o seu próprio dinheiro, dos impostos a qual nós recolhemos, né? E a administração faz essa gestão. Então, em resumo, a Secretaria de Governança tem esse papel, né? Principalmente de interlocução com os demais poderes, né? E também internamente. E, secretário, falando sobre dinheiro, né, em relação à Ponte Estaiada, as obras agora seguem a todo vapor, né, mas passou aí por alguns dias paralisada. Nós gostaríamos de saber quanto de dinheiro que acabou sendo perdido nesse período que ela esteve parada, e também se houve alguma mudança na previsão de entrega da ponte, né? Anteriormente, quando foi lançada, né, a obra, a Prefeitura falou que a previsão seria de entrega em agosto de 2019. Esse prazo mudou? Qual que é a previsão da Prefeitura agora? Por enquanto, ela ficou parada por muito poucos dias, né? Aí, questão de uma semana, né? Mesmo assim, com alguns serviços ainda sendo executados, com autorização até da própria justiça, até para não se perder, não se ter prejuízo, né? A gente não sabe um cálculo assim de qual foi o prejuízo dessa parada desses dias, mas existe, não tenha dúvida isso, né? Uma obra paralisada, ela tem um prejuízo, mas foram muito poucos dias, né? Então, assim, dentro do cronograma, a parte técnica ainda acha que é possível tirar esse atraso, né? Então, quer dizer, esse atraso ainda é possível da gente tirar ao longo agora dos próximos meses, né? Então, por enquanto, fica mantido o cronograma da obra, né? Quer dizer, a gente consegue, como é uma obra que ela trabalha principalmente em 2 turnos, né? A obra da Ponte Estaiada é uma obra que trabalha em 2 turnos, quer dizer, ela se prolonga ali muitas vezes até as 10 horas da noite, né? No segundo turno. Então, a gente acha que isso daí dá para se tirar esse pequeno atraso que teve aí, próximo de 10 dias, né? Que a obra ficou ali numa lentidão, né? Quer dizer, por causa do processo junto ao judiciário, para que a gente pudesse encaminhar as explicações. Então, é possível tirar esse atraso. Agosto mesmo, então. Isso. Então, quer dizer, hoje fica mantido o mês de agosto para que a gente possa fazer lá. E o que tem, na verdade, é essa interferência, né? São as interdições que acabam acontecendo por causa da obra, acaba tendo essas interdições que acaba ali mudando ali um pouco ali a rotina ali, complicando um pouco mais ainda, né, a situação, mas com muita calma, informação e procurando as rotas alternativas, a gente consegue executar dentro do prazo. Secretário, ainda falando do Arco da Inovação, um dos motivos que o MP paralisou a obra e que a própria Prefeitura admitiu foi que um dos relatórios foi enviado errado, com erros que, ao invés de informarem como ficaria o trânsito com a obra, foi informado como ficaria o trânsito sem a obra. A Prefeitura fez um levantamento interno, existe algum relatório de por que foi ocasionado esse erro, que é um erro bem incomum, né? Não tenha dúvida, né? Mas são muitas planilhas, né? Não é um relatório muito simples, né? São muitos números, muitos dados, né? Ele, na verdade, foi um relatório com um demonstrativo apenas, vamos dizer assim, ele não estava errado, ele simplesmente estava encartado no local errado, né? Na sequência errada, né? Então, acabou dando vamos dizer assim, essa
confusão ali, essa interpretação, né, das informações, mas que não tinha absolutamente nada a ver. Aliás, vamos dizer assim, se teve um erro ali da colocação da informação, né, da forma como ela foi colocada, essa planilha, na ordem que foi colocada, né, ela era grotesca no sentido de se observar que tinha algo errado na informação, né? E não de levar em conta, né? E não, de repente, o Ministério Público achar que não. Então, esta informação, tá vendo? A própria Prefeitura está afirmando que a obra vai ter que a obra finalizada vai ter só esse período muito curto ali para que ela possa se saturar, né? É óbvio, isso não tinha absolutamente nada a ver, tanto que quando foi demonstrado, a Prefeitura fez as correções das informações, né? E lá se ficou comprovado, né? Então, e outra coisa que não seguiu exatamente o calendário previsto pela Prefeitura foi o reajuste da tarifa, né? E ele acabou sendo barrado pela Justiça e nós gostaríamos de saber de que forma a Prefeitura deve resolver essa questão, se vocês têm uma previsão de até quando vocês esperam, né, que isso seja resolvido. Olha, a gente espera que resolva o mais breve possível, né? Porque até para deixar claro, né, o questionamento com relação à tarifa, vamos lá, a Justiça ou a Defensoria não questiona o valor da tarifa, né? Ele não questiona a forma como foi calculado a tarifa, né? Questiona simplesmente numa ação de 2012, né? Ele questiona, na verdade, a questão do conselho, da participação do conselho. Hoje, que, na verdade, esse conselho foi criado até por lei em 2015, né? E o próprio governo do prefeito Felício, isso em 2015, na gestão passada, o próprio governo do prefeito Felício agora, em 2018, regulamentou, né, a questão, regulamentou através de lei a criação do conselho e o andamento do conselho, né? Lembrando que assim, o conselho ele não acaba sendo deliberativo, ele é consultivo, né? Porque as regras da tarifa e os cálculos estão colocados em leis, em decretos e no próprio contrato que tem assinado com a empresa, né? Lá tem toda a regra de como deve ser calculada a tarifa. Então, assim, está suspenso por essa questão, quer dizer, da questão da formação do conselho, né? Desse conselho consultivo da mobilidade urbana, né? Fizemos a regulamentação já, agora vamos aguardar, já encaminhamos todas as informações, né, ao judiciário para que realmente ele possa aí, a gente espera que o mais breve possível ele faça essa autorização e libere, na verdade, a aplicação. De uma certa forma, isso tem um certo prejuízo também, né? Porque, na verdade, você não ter o aumento, isso dá como opção para que as empresas possam, no futuro, questionar o município, né, desse atraso da aplicação desse aumento de tarifa, que já que já em vigor pelo próprio contrato, ela é revista, né, todo mês de janeiro, uma vez por ano, ela tem que ser revista. Ser revista não quer dizer que tem que ter o aumento do valor. Ela pode ser revista, manter-se no velho valor, diminuir, que é coisa impossível de acontecer, mas porque nós temos inflação, combustível, tem vários salários, dissídios, né, que são o que mais pesam dentro de uma tarifa, né? Mas, ou fazer o aumento, né? Então, isso abre uma possibilidade para que as empresas possam sim questionar o município, né? Isso é um prejuízo para o município, para nós. Tudo que há mais, né, o prejuízo fica para a conta no município, quer dizer, vai se pagar algo, né, que não estaria previsto. E como o senhor informou, já foi enviado um novo relatório, esperando que o MP libere o aumento da passagem, mas existe um plano B caso a passagem seja novamente barrado o reajuste. Já tiveram declarações do governo que talvez outras áreas como educação, saúde e outras pastas poderiam ser afetadas. Isso realmente é fato? Tem um plano B caso o MP barre mais uma vez o reajuste? Não, olha, primeiro vamos corrigir nessa, de repente pega uma colocação do próprio do secretário, quando ele diz assim, olha, vamos tirar diárias. Ele dá como exemplo, né? É lógico, qualquer real que se aumenta numa receita, você vai ter uma despesa que é uma despesa extraordinária que vem acontecer, você tem que tirar de algum lugar, né? Quer dizer, ele usou como exemplo. Eu não tenho dúvida, eu posso garantir aqui, aliás, o prefeito Felício já fez essa garantia, não se tira um centavo da área da saúde e da educação, nenhum centavo. Todo aumento de receita que o município terá, ou que ele pode ter, né? A gente pode ter, por exemplo, uma queda de receita, obrigatoriamente, a gente é obrigado a fazer os cortes, né? Nós temos outras áreas para fazer esse corte, né? Fazemos gestão, não tenha dúvida disso, né? Trabalhamos na rotina diariamente da economia e da gestão eficiente, né? Quer dizer, você economizar e fazer com mais eficiência. Então, não tenha dúvida, essas áreas não serão afetadas, viu? São prioritárias, áreas da educação e da saúde, né? Agora, existe um prejuízo colocado, que a gente também não sabe calcular hoje, né? Qual é esse o prejuízo? O que eu digo aqui é a questão da abrir uma possibilidade para que as empresas possam vir a questionar, porque a tarifa é pública, né? Quem detém o poder de dar o aumento da tarifa ou não é o prefeito, é o município, né? Quando ele chega num cálculo, através de um processo, dizendo que, olha, a partir desta data tem um valor X que é maior,
e esse valor não é aplicado, você começa a ter, você abre uma questão legal, jurídica, para contestação pelas empresas. Isso não quer dizer que elas possam ter razão e possam levar, isso pode ser discutido e será discutido, não tenho dúvida se elas assim vierem solicitar. Mas não posso garantir aqui, viu? A área da saúde e da educação, como são áreas prioritárias, jamais sofrerão por causa de um assunto, seja da tarifa. Tem outras formas que, se necessário for, faremos, pagamos 300 milhões de reais em um ano de governo, né, do prefeito Feliz no ano de 2017, de dívidas e que não teve aumento de receita. O que você tem? Gestão. E nem por isso, aliás, a área da saúde teve mais investimentos e a área da educação também teve mais investimentos. Bom, nós já começamos a receber algumas interações aqui. A Samaire Cimeri perguntou se com o aumento da passagem de ônibus terão melhorias. Ela perguntou, vamos ter mais ônibus, andar sentados, ônibus limpos, pontos de ônibus que nos protegem do sol? Haverá algumas melhorias com o reajuste, secretário? O que você Olha, pode nos dizer? o reajuste ele sempre recompõe, na verdade, aquele prejuízo do ano que já se passou. Prejuízo, sim, você faz a inflação do período, você repõe, o aumento do salário que foi dado há um ano atrás, você acaba repondo ele no dissídio, você faz uma reposição. Né? É lógico que sempre você traz as exigências da melhoria. Ter um transporte de qualidade, né, você atrai passageiro. A pior coisa que tem dentro de um sistema é você perder o passageiro, né? Você perde o passageiro, você deixa de ter receita, você começa a ter um sistema de forma precária. Não, é você ter um sistema que atende, com ônibus limpos, ônibus seguros. Nós temos uma frota aqui em São José, até por exigência contratual, com idades médias aí de 6 a 10 anos, né? Que são frotas novas, né? São ônibus que são seminovos, quer dizer, isso daí garante a questão de segurança com relação ao passageiro, né? A limpeza dos carros, os pontos de ônibus, né? A secretaria fizemos agora uma nova licitação, comprando novos pontos para que realmente a gente possa fazer a troca dos pontos ainda existentes, por exemplo, os de madeiras ou pontos que não têm cobertura, que passam a ter cobertura, né? E aí tem todo um processo. Nós temos pontos de ônibus que devem ter cobertura, tem pontos que não há necessidade de se ter cobertura, que são pontos usados apenas para desembarque, não para embarque, mas enfim, mas tem esses investimentos, né? Por exemplo, neste ano tem uma exigência nossa do município com relação à melhoria na forma de se comprar os créditos, né? De se aumentar pelo PayPay, aumentar o número de comércio de vendas, quer dizer, facilitar para que o usuário possa adquirir esses créditos, né, da passagem, né, para que a gente possa incentivar e facilitar. Né? A prefeitura está fazendo uma ação de ir até os bairros, né, com... Isso, uma ação para que realmente a gente possa facilitar, para que deixe a pessoa, não que ela tenha que vir obrigatoriamente num determinado ponto para adquirir, então tudo isso são investimentos. Né? Os próprios sistemas de bilhetagem, né, que é o bilhete que tem ali dentro, ali, aquela onde você bate o cartão dentro do ônibus também, já foi tudo alterado, já foi mudado, hoje ele já tem uma tecnologia muito mais moderna, então para controle também, quer dizer, para controle e gestão, né? Você ter um controle do sistema, você tem mais informação, você tem melhor gestão do sistema. Então, tem essas informações. E ter um sistema para que realmente a gente possa atender da melhor forma possível, né? Que a gente realmente consiga dar o atendimento, colocar ônibus. A pergunta sempre fica o seguinte, São José, nós não podemos deixar ninguém fora do ônibus, né? Ninguém pode ficar para fora. Um ônibus passar e a pessoa não conseguir subir, né? Isso não pode acontecer. Ela sair de um bairro e esperar depois mais 15 minutos ou 20 minutos por um próximo ônibus, né? Em corredores, onde você tem um grande fluxo, Avenida Andrômeda, Avenida Juscelino Kubitschek, pode sim, tem horário de pico você passar ônibus que eles acabam nem parando, mas você tem um outro carro a menos de 10 segundos, 15 segundos que já está vindo já com o mesmo itinerário. Quer dizer, então você tem essa opção, principalmente nos corredores. E o nosso sistema em São José dos Campos é um sistema integrado, né? Você integra, você não precisa ir num determinado ponto fixo para poder fazer o transbordo, a não ser alguns bairros têm carros alimentadores, né? Seja o Bom Sucesso, o Jaguari, a Eco do Campo São José, que tem um ponto fixo. Os demais da cidade, você faz o transbordo, você faz a conexão entre duas linhas, né? Em qualquer ponto. Desce de um carro, sobe no outro, atravessa a rua, enfim, você consegue fazer a conexão. Isso é um ganho para o passageiro, né? Isso daí é um ganho. Então é sempre bom quando o passageiro ele faça o estudo de onde ele quer ir, né? Quais os pontos que ele quer ir, quais são os melhores horários de linhas, o conjunto de linhas, né? Hoje tem um aplicativo que dá essas informações até com relação ao horário. Ainda falando sobre aplicativo, né? Você falou no começo da entrevista que uma das funções do secretário de governança é a transparência. E a prefeitura lançou recentemente vários aplicativos aí tentando facilitar a vida do munícipe e também dar mais transparência. De retorno, a população está gostando, está sendo bastante usados esses meios de aplicativo, está trazendo resultados no que se diz a agilidade
do manuseio público? Olha, eu não tenho dúvida que sim, né? Mas pode melhorar muito ainda. Ainda é um número muito baixo, né? Ainda de utilização, até por uma questão de divulgação, né? A gente deve agora, nos próximos dias, começar uma divulgação melhor até com relação aos aplicativos, até mesmo colocando aplicativos em determinadas áreas da cidade para que as pessoas possam se utilizar dela, até para que as pessoas se utilizem dos aplicativos, né? Então, nos pontos de ônibus terá informação, na verdade, dos aplicativos, de como ele funciona. É tudo muito simples, são aplicativos muito simples, né? Com 2, 3, 4 cliques que você dá no celular, você consegue ter as informações, seja desde o transporte, que você consegue ter a linha, até o 156, onde você faz, né? Hoje, se você, toda vez que você liga para o 156 pelo telefone, você tem que se identificar, você tem que fazer toda a tua identificação, e aí você, ali com a pessoa, passar qual é a reclamação, sugestão, qual é a informação. Pelo aplicativo, você já consegue, você faz uma única vez a sua identificação, né? Porque você faz o teu cadastro e tem o seu login e sua senha, e você ali pode colocar foto, pode georreferenciar onde você está com o seu celular, georreferenciar algo ali que aconteceu. Olha, eu estou aqui, georreferencia a informação, encaminha o semáforo desligado. Quer dizer, você já encaminha muito mais rápido. E a informação também tramita muito mais rápido, né? Internamente, né? Você liga para o 156, atendente pega, faz o lançamento no sistema que distribui para a prefeitura. O do sistema já distribui automático, né? Já vai para o 156 como central, mas também já encaminha já para a secretaria de origem. Então, quer dizer, você tem até uma agilidade na informação, né? O trânsito dela é muito mais rápido. Isso do 156, do transporte, do São José Viva, que é com relação, que nos dá uma grande informação. Primeiro, transparência, por exemplo, na questão dos pais inscreverem seus filhos, né, nas atividades esportivas. Então, isso tem uma transparência. E, por outro lado, tem também uma questão de gestão. A gente consegue identificar onde tem demanda, né? Quer dizer, aqui nós abrimos 20 vagas para ginástica, mas, na verdade, tivemos uma inscrição de 200. Então, nós temos uma demanda de 180. Aí você faz as adequações como gestão e fica transparente para os pais, sabendo onde estão as localidades. Então, isso é bom. O Saúde na Mão também, que dá todas as informações, você consegue imprimir, você consegue visualizar o exame, né? Você consegue visualizar o seu exame ali na tela. Então, são aplicativos que eu acho que ainda tem muito ainda que crescer, entendeu? Quer dizer, é o que realmente desburocratiza, deixa o cidadão muito mais próximo do poder público, né? Com os aplicativos, com as informações muito mais rápidas, né? E a gente precisa incentivar cada vez mais que as pessoas realmente se utilizem dos aplicativos, né? E, secretário, mudando um pouquinho de assunto, né? Na última semana, a Prefeitura participou da cerimônia de posse do Conselho da APA do Banhado e deve trabalhar junto de outros órgãos para a conservação da natureza local. Sobre a comunidade que vive ali, a Prefeitura permanece com o objetivo de que as famílias deixem aquele local, assim como foi pedido anteriormente, judicialmente, no ano passado? Qual que é o posicionamento da Prefeitura? A Prefeitura continua com o mesmo posicionamento de nós realmente levarmos essas pessoas para uma condição de vida muito melhor do que elas têm hoje lá, né? Uma condição que não tem nenhuma... É uma condição de habitar mesmo ali naquela localização, seja por questões de tratamento de esgoto que hoje falta e dificilmente se consegue levar, como por várias outras questões, da turfa, do perigo, de questão de incêndio, enfim, de levarmos. A Prefeitura continua com o programa, quer dizer, propondo para aquelas famílias, né, uma ajuda para elas, um auxílio para elas, para que realmente a gente consiga levar elas para um melhor lugar, para que elas consigam ter uma melhor qualidade de vida, né? Então, isso ainda faz parte dentro do processo, né? Além de ter todas as questões, sejam ambientais, né? Sejam de invasão, seja de não conseguir regularizar parte ali, e seja dos riscos mesmo. Quer dizer, então, a Prefeitura acredita, a gente acredita, tem uma equipe que trabalha lá junto com as famílias, quer dizer, é uma questão de convencimento, as pessoas partem das pessoas, elas se inscrevem nesse projeto. Na regularização, por exemplo. Lá não tem como regularizar, na verdade. Tem um grande problema lá de não conseguir regularizar, né? Há quantos anos lá ali já está, por exemplo, com tratamento de esgoto? Hoje já se chegou numa situação muito grave, né? O próprio Corpo de Bombeiro, ano passado, fez uma vistoria, tem um grande risco na questão de incêndio também. Quer dizer, é um local que realmente é muito difícil da regularização. Nós temos vários locais, vários não, mas temos outros bairros na cidade, por exemplo, que a gente tem problema de regularização por questões de risco. Lá no Banhado tem a questão de risco e a questão ambiental, né? E além a questão do parque, né? Ali é declarado o parque, né? E tem uma parte ali da comunidade que fica dentro desse parque. Então, a gente tenta fazer. As pessoas que ali se utilizam ali daquelas áreas ali, por exemplo, para plantio, para plantar, né? Para cultivar ali, essas serão mantidas. Mas elas mantêm para trabalho, né? E não para residência, né? Quer dizer, elas sairiam para morar em outro lugar, mas a Prefeitura garante para elas continuarem tendo a sobrevivência delas e fazendo o plantio ali, quer dizer, com seus equipamentos, um galpão para que
possa guardar seus materiais. Então, isso vem sendo trabalhado, conversado, a Secretaria de Gestão Habitacional tem uma equipe específica para que realmente converse com a comunidade e ali vai se fazendo de forma voluntária, as próprias famílias vão se inscrevendo nesse sistema, né? Eu acho que dos resultados até hoje, pouco mais de 25 famílias que já saíram agora nesses últimos meses, né? A gente pode, não tenha dúvida disso, que estão vivendo numa condição muito melhor. E existe um dito popular, não sei se talvez por influência de algumas pessoas, que muitas pessoas pensam que a prefeitura pretende retirar as famílias dali para construir a via Banhado, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais dessa situação, né? Que o prefeito Felício já afirmou aqui que não tem nada a ver com isso, é isso mesmo? Não, é isso mesmo, absolutamente nada a ver, né? Tanto que nem está no projeto e nem será construído nessa gestão. Dizer que não será construído a via Banhado, isso é uma outra questão, ela faz parte do macroviário da cidade, né? Mas não é com essa intenção. Realmente é, de fato, olhar para aquelas famílias, né? Sempre existia essa questão, né? Olha, querem tirar, e aí fica essa questão. Não é verdade, nunca foi essa a intenção. A verdade, né, é levar essas pessoas para uma condição de vida melhor, não tenha dúvida. Não tem absolutamente nada a ver com a obra. Secretário Rosenberg Silva Guinho entrou em contato aqui com a gente. Ele perguntou: por que está tendo investimento alto na região do Jardim Aquários em obras, na Via Cambuí, e ninguém investe na região dos bairros que beiram o córrego Cambuí, que está tendo enchentes direto e causando muitos problemas para a população? Olha, bom, eu até gostaria, se ela puder, dizer exatamente qual bairro, né? A Via Cambuí, quer dizer, é uma obra importante de ligação de regiões. Acho que por questão de mobilidade, ela vai trazer aí uma outra vertente até de crescimento daquela região, né? Seja da região, principalmente da região sudeste, né? Que é dali onde ela pega uma boa parte ali, onde ela faz a conexão dela. Então, é uma obra muito importante como ligação mesmo, como nova ligação no futuro com a própria região leste, quer dizer, ela tem essa importância, né? Os bairros ali também tem investimento, desde o Jardim da Granja, Jardim Irá, quer dizer, toda ali a Chácara, São José, o Flamboyant, quer dizer, tem investimentos, né? A questão lá, a gente tem, por exemplo, em 2 locais que tem muito ponto ali na questão de alagamento, né? Tem bombas da prefeitura que funcionam ali para que realmente a gente possa precaver, né? Na questão de quando o Rio Cambuí ele sobe, né? Tem um erro lá, já foi feito várias desapropriações ao longo desses últimos anos, né? Para que realmente retirasse as pessoas que ficassem às margens ali da parte alagável do córrego Cambuí, né? O governo passado fez uma obra irregular, que foi levantar um aterro, né? Que na verdade acabou criando um dique, né? Quando acaba subindo ali, tem um aterro que subiu ali entre os bairros e o próprio córrego, né? Aliás, por isso que tem até essas bombas para poder melhorar e não transformar aquilo dali num dique, mas foi uma obra irregular que está até paralisada pelo próprio Ministério Público, mas independente disso, a gente olha ali para aquela região ali e toma cuidado. Por exemplo, de todas essas chuvas que se deu agora, eu pelo menos eu tenho conhecimento de que realmente houve elevação do nível de água, né? Mas não que houve algum prejuízo, quer dizer, que realmente tivesse ou deixado alguém desabrigado ali naquela região, quer dizer, que isso já é que bacana, quer dizer, precisa investir mais? Não tenha dúvida, se a gente for necessário identificar, vai fazer um investimento. A Via Cambuí não atrapalha em absolutamente nada e nem piora essa situação, muito pelo contrário, ela melhora, ela leva ganhos ali para aquela região ali, principalmente a região ali do São Francisco, onde a Via Cambuí acaba conectando ali, né, com a região ali do São Francisco. Bom, já que a gente começou a falar de Via Cambuí, né, a prefeitura recentemente falou que provavelmente algumas áreas da Via Cambuí podem ser abertas antes do fim da obra. Existe algum planejamento já pronto para que brevemente alguma outra região talvez que já esteja mais finalizada do que a obra em si seja liberada? Olha, ali só tem um trecho ali, eu não acredito que ela vai acabar ficando pronta de uma forma por completa, assim, quase que ao mesmo tempo, né? É lógico que tem um trecho, que é o trecho do viaduto ali, que está hoje já em fase final, já que transpõe a Dutra, né? Sim. Ali próximo ali da Revap ali, e tem um trecho que conecta ali com uma escola, né? Com a faculdade e conecta com o bairro ali do lado da Vila Tesoura. Então, talvez esse trecho ele possa ser liberado antes, assim que pronto, mesmo porque assim que ele estiver pronto, ele tira os acessos existentes hoje, né? Então, quer dizer, ele tem ali vai ter que se utilizar dele de qualquer forma, né? Mesmo como também a ligação da Sagiro Nakamura com a Juscelino Kubitschek, né? Tem ali um trecho ali que liga da Sagiro com a Juscelino Kubitschek. Então, esse é um trecho que também já está finalizando, que talvez seja liberado, não tenha dúvida disso, né? Não vamos fazer, o prefeito vai manter e compromete, não tem inauguração, vai ficando pronto. Se é para
melhorar, já vai liberando para que realmente possa ser utilizado. A primeiro trecho, inclusive, estava prevista para fevereiro agora, né? Então está quase saindo. Está quase, que é exatamente, acho que o da Sajiro Nakamura com a Juscelino Kubitschek, né? Que está agora finalizando agora, apesar dessas chuvas desses últimos dias, isso acaba prejudicando todo o calendário de obras, né? Principalmente a Via Cambuí, que está num processo exatamente de terraplanagem, né? O seu longo dela, por isso que acabou adiantando a parte do viaduto, né? Quer dizer no período de chuva, fizeram-se assim dessa forma os lançamentos das vigas, mas esse trecho da Sajiro Nakamura já está próximo a liberar já. Bom, secretário, em relação à promessa relacionada ao projeto do BRT, em janeiro o prefeito veio aqui e nos afirmou que ainda aguardava a resposta da Caixa sobre as alterações propostas no projeto, mas que também já cogitava investir no VLP como uma alternativa para o transporte na cidade. Qual que é a situação atual desse projeto? Esses 800 milhões que tinham sido garantidos pela Caixa devem ser utilizados? Qual que é a posição do Eu não acredito, né? Até por causa da troca de governo que teve do governo federal agora, né, que eles também não mantêm a mesma política de investimento, né, da forma como estava, era impossível fazer esse investimento no município, né, o prefeito já falou, desses 800 milhões de reais, tinham equívocos tanto de conceitual de projeto, né, e não que ia resolver em absolutamente nada na questão sistema de transporte, né? Então, eu não tenho dúvida, assim, a Caixa ainda não manifestou 100%, mas ela vai acabar agora, até por causa do novo governo, assumiu, vai acabar manifestando pelo não interesse, acho que também como o município também não tem. O que o prefeito tenta, junto com o Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade, é tentar a gente alterar o projeto para que a gente não perca o investimento, né? Muito difícil, porque esse é um convênio que ele chega no momento onde o município começa a pagar por um valor que ele não se utilizou, né? Então, isso daí é um prejuízo para o município, né? Acaba o período de carência, né? Que isso é um empréstimo, né? Acaba o período de carência, você começa a pagar. A gente não tem o porquê pagar algo que o município, usou, né? a cidade não ganhou absolutamente nada, né? Então, está para se finalizar o processo, acho muito difícil que realmente se continue. Mas o que está se tentando é fazer outros investimentos, né? Outros projetos para que realmente a gente possa conceitualmente ter o investimento no transporte, né? No transporte de massa, seja por BRT, seja por VLP, né? Com veículo leve sobre pneu ou sobre trilho, quer dizer, qual que é o melhor formato para que realmente a gente possa fazer ligação. O prefeito vem estudando, junto com o Paulo Guimarães, secretário de Mobilidade, para que a gente possa ter outras opções que a gente melhore a qualidade do nosso serviço de transporte público, quer dizer, que a gente dê mais opções de deslocamento na cidade. Então, o projeto do BRT, assim como está agora, é praticamente descartado. Ele está praticamente descartado. A gente já está esperando, de fato, uma definitiva da própria Caixa Econômica Federal, que não aprovou os projetos, né? Quer dizer, desde 2015, né, se fez os projetos, mais de 20 milhões de reais investidos nos projetos e não aprovados, né, pela própria Caixa Econômica Federal. Quer dizer, por isso que nunca se conseguiu nem executar as obras, né? Os processos de licitações não conseguiram serem concluídos, né? A Caixa, além de ter um investimento de 20 milhões, ela glosou quase 14 milhões dos projetos, ela não pagou, quer dizer, o município acabou ficando com esse custo, né? A Caixa não pagou por causa de erros de projeto. Então, a gente acredita que realmente a Caixa, não só a Caixa, viu? A Caixa é apenas o operador financeiro, né? Tem a Secretaria o Ministério das Cidades, que é a responsável, né? Que o Ministério das Cidades deve, nos próximos dias, de fato, encaminhar uma informação rescindindo, de repente, esse convênio. Entendi. E tem uma previsão de quando uma alternativa deve ser apresentada pela Prefeitura? Olha, tem. Em breve deve já apresentar. Nesse primeiro semestre ainda, não? Acredito que sim, né? Acho que a gente consegue já finalizar e apresentar esse projeto, mesmo porque são duas discussões, né? A discussão desse projeto, já está se finalizando já um projeto, e vai se entrar também na discussão do novo sistema do transporte público, né? Hoje as licitações, os contratos que estão vigentes, eles vencem agora nos próximos anos, né? Então já se começa também todo esse processo de discussão. Então, acho que vai ser um momento bacana de ter essa discussão com a cidade, de ter essa discussão com todos, né? Porque todos participem. Então vai vir tanto um projeto colocado aí, um novo projeto que a gente possa ter de mobilidade, né? Como também um novo projeto para um contrato futuro de concessão do transporte público da cidade. Já que a gente começou a falar de licitações, né? Vamos falar de outra aqui que está sendo aguardada, né? A Prefeitura recentemente divulgou o retorno das obras da Arena Esportiva da cidade. E existe uma expectativa muito grande para quando vão começar as obras. Já existe alguma empresa que vem tomando a frente das licitações? Como é que está esse processo de retorno das obras da Arena Esportiva, que é muito esperado aqui pelos atletas da nossa cidade? Poxa vida, né? Acho que é esperada por todos, né? E vai ser um ganho para a cidade, não para a cidade, acho que para a região, né? É
uma dó ver do jeito que está, né? Parado, né? Isso também a gente começou aqui falando sobre os prejuízos, né, de uma obra parada em uma semana. Você imagina os prejuízos de uma obra dessa parada há 5 anos, né? Sim. Mas enfim, página virada, vamos olhar para frente. A gente precisa, na verdade, retomar. O prefeito Felício fez isso, se empenhou para que realmente conseguisse recursos financeiros, para que ele pudesse retornar essa obra. A licitação abre agora pelos próximos dias, agora, né, do mês de março, não me recordo a data, mas é agora pelos próximos dias. Assim que abre o processo de licitação, ainda tem um prazo ainda de todo o julgamento, de habilitação, de análise técnica, né, análise de documentos, né. Isso demora sempre em média aí, uns 45 a 60 dias, né? Então a gente acredita que iniciar de repente o segundo semestre já com uma empresa contratada para executar as obras não seria nada ruim, estaria dentro de um cronograma para que realmente finalizasse essa obra tão importante, não só para o esporte, né? Acho que para tudo, né? Até para a gente ter um local e um ambiente ali mais moderno, para que a gente possa fazer os nossos shows esportivos, né? Vamos dizer assim, em São José, que é um grande destaque em várias modalidades, né? E, secretário, recentemente a Companhia Azul afirmou que está avaliando a grade de voos em São José, já que não tem tido resultado esperado em relação aos demais locais onde atua. A Prefeitura tem algum planejamento de incentivo ao uso do aeroporto ou algum outro plano nessa área? Anteriormente, o governo, inclusive, afirmou que outras empresas haviam manifestado interesse em atuar no local. Como que andam essas negociações? Olha, anda conversando, né? O prefeito Felício, desde janeiro de 2017, assim que assumiu, ele já foi atrás das companhias, entrou em contato, colocando a cidade, dizendo, olha, a cidade está à disposição, né? Tem um aeroporto aqui, o que precisar também para nós ajudarmos, né? Eu acho que a alteração da lei trabalhista foi importante, fez com que uma das companhias conseguisse já voltar com alguns voos. Há uma expectativa agora de também já se aumentar já voos até com novas companhias. Então, acho que essas negociações elas estão boas, né? É lógico que elas não andam na velocidade que nós gostaríamos, né? Mas são negociações boas. Eu acho que nós estamos numa localização ótima, temos um espaço ótimo aqui em São José dos Campos, né? Quer dizer, não tenha dúvida para isso daí, mas sempre tem aquela discussão, né? Sobra voos, né? Sobra decolagens e pousos em Guarulhos, né? Então, trazer para São José também tem um custo que é mais caro. Então, como é que a gente consegue ter voos aí quais as localidades que poderiam fazer para a pessoa perder 1 hora daqui até Guarulhos de carro, às vezes ela prefere do que ela vir para São José. Então, como é que a gente realmente coloca voos para ter uma lotação? Os voos do Rio de Janeiro, no último levantamento, eles estão aí com média de lotação de 80%, que não é ruim, né? São números bons. Isso já faz com que a companhia já pense já em ter outros voos para outras localidades do país, né? Então, eu acho que está bom a conversa, acho que a gente tem muito potencial, espaço tem, estrutura tem, né? Na verdade, agora a gente só precisa realmente convencer que as empresas realmente façam os investimentos e coloquem voos aqui e a gente incentiva as pessoas a também se utilizarem, né? Precisa ter um preço acessível para que realmente se possa utilizar desses voos. E ainda falando do aeroporto, né, o João Dória, governador de São Paulo, recentemente divulgou que pretende privatizar o aeroporto municipal. Como é que a prefeitura vê essa privatização? Ela está de acordo? Está se alinhando aí com o governo do estado? Olha, a gente vê com bons olhos, eu não tenho dúvida disso. Eu até acho que, de repente, hoje, na mão da Infraero, acaba burocratizando ainda mais essa situação do desenvolvimento do próprio aeroporto, né? A gente tem um aeroporto aqui em São José dos Campos aqui, que pode ser muito melhor explorado, não só na parte de passageiro, como também na parte de cargas, que eu acho que é até o maior potencial do aeroporto, até pela localidade, né? Num futuro breve, com relação ao porto, né? A ampliação da rodovia Tamoios, os contornos do litoral norte, ampliação do próprio porto, né? São José fica a pista de São José, o aeroporto de São José dos Campos fica numa posição muito privilegiada, que também pode ser explorada, né? Então, acho que isso daí, e quem ganha acho que não é São José, ganha a região, né? A região do Vale do Paraíba ganha muito com essa exploração. Então, acho que tem um grande potencial. Eu vejo com bons olhos quando se fala num processo de gestão desses espaços, para que realmente eles tenham desburocratização e tenham mais agilidade nos processos, para que realmente possa ter esses ganhos, né? Que a gente realmente consiga ter mais agilidade em fazer com que esses processos andem mais rápido, né? Hoje fica na mão, hoje o aeroporto de São José acaba dividindo com a Infraero, parte com os militares, o CTA, a própria Embraer usa parte da pista, né, na fábrica dela, mas dá para se realmente colocar ali um processo de gestão, uma terceirização para que realmente facilite muito mais e que todos ganhem, que eu não tenho dúvida disso daí, né? Ninguém perde, na verdade, com esse crescimento do aeroporto de São José. E já que você falou de Embraer, a gente também vai querer saber a opinião da prefeitura dessa novela que parece estar chegando ao fim aí com a aprovação dos acionistas, essa venda aí de 80% das ações comerciais, mais da fabricação do KC-390. Isso será benéfico para a cidade?
Eu não tenho dúvida, viu? Nós vamos ser otimistas, né? Eu não tenho dúvida que isso daí tem um crescimento, é o mercado. Se não faz isso, qual que é o caminho, né? Fecha as portas, então, quer dizer, porque o mercado engole, né? Tá aí. As outras duas concorrentes se uniram realmente para poder se fortalecerem no mercado mundial. Por que a Embraer não faria o mesmo, né? Quer dizer, de se unir? Então, eu vejo de forma muito otimista. Não vejo perda nenhuma, muito pelo contrário. Se a gente olhar a médio prazo, eu acho que é ganho isso daí para a cidade, né? É uma pena só, como você falou, essa novela, né? Eu acho que mais do que novela, essa insegurança jurídica é muito ruim no país, né? Acho que isso de forma geral. Para o Brasil é muito ruim essa insegurança jurídica. É uma obra que vai, que para, que não anda, que quer dizer, essa um processo desse da qual o governo federal acompanha, faz as autorizações possíveis, e aí vem por uma questão, por decisões às vezes judiciais, essa insegurança jurídica coloca em dúvida às vezes, ou até afasta, né? Vira uma a novela, questão de né? vira uma novela e acaba até afastando investimentos. Mas eu vejo com bons olhos, eu não tenho dúvida disso, que a Embraer tem muito a ganhar. Acho que a Embraer não, o mercado tem a ganhar. A Embraer tem um capital e um potencial muito grande, além de ter um grande patrimônio e capital, que é o seguinte, a mão de obra dela, né? Pessoas ali, profissionais ali, capacitados ali, que realmente que hoje não estão só em São José, estão espalhados aí até em outras áreas da Embraer pelo mundo, né? Que estão espalhados, mas que é um capital ali, um patrimônio ali muito bom, que não tenho dúvida que vai fazer crescer. E São José sendo a sede, eu acho que também, não só São José, a região também ganha novamente, né? Além de dizer, os funcionários que estão na Embraer não são 100% de São José, são da região, né? São José, Santa de Jacareí, Caçapava, enfim, são da região do Vale do Paraíba. E secretária Sandra Saar questionou aqui se existe algum estudo ou projeto para implantar uma plataforma logística na cidade. Olha, a plataforma, o prefeito fez uma lei que é uma lei específica de incentivo à logística, né? Quer dizer, que isso daí é um formato que ele vem dando certo. E São José, até pela localidade, né, pela localização nossa aqui de São José dos Campos, seja pela rodovia Dutra, pela rodovia Presidente Dutra, seja pela Tamoios hoje em obra, em duplicação, Porto, né, esse eixo Rio-São Paulo, enfim, tudo isso tem boas características. Essas logísticas, né, se pensa muito na questão de logística, eu acredito que é isso que ela deve estar falando. Quando a gente fala em logística, a gente pensa em caminhão, transportadora, né, e galpão, né? E hoje não é mais isso, né? Logística hoje tem muito mais produtos e serviços embutidos a isso daí, né? A gente pode pegar aí que dentro das logísticas você tem toda a parte de telemarketing, você tem a parte de venda, de encaminhamento, de produtos, enfim, de serviços, tudo embutido. Isso daí sim é o de logística. O prefeito fez uma lei no ano de 2018, começo do ano passado, dando esse incentivo para as logísticas, para atrair, na verdade, investimentos de logística, né? Nós temos 2 grandes espaços aqui em São José, aqui na beira da Dutra, que estão sendo construídos, né, estão finalizando, que, na verdade, é atrair toda essa cadeia aí desse processo de serviço de logística. Vamos agora a mais uma interação aqui do Douglas Xavier. Secretário, ele está perguntando como é que estão as obras do Teatrão, quando vai ser liberado para a população. Olha, do Teatrão, acho que da Juscelino Kubitschek, lá da Vila Industrial, Isso né? mesmo. As obras lá estão finalizando, a gente deve agora terminar, no início do segundo semestre, agora termina. Lá vai ser um grande centro esportivo, né? Onde ali vai ser concentrado ali várias modalidades esportivas, né? E a quadra também está sendo toda refeita, enfim, uma reforma ali completamente geral ali. Eu acredito que no segundo semestre já estará ali liberado ali, principalmente para a utilização dos nossos jovens, dos nossos atletas cidadãos, dos nossos jovens do alto rendimento, para se utilizar, irão se utilizar daquele espaço, né? Que vai ficar ali um grande centro ali de várias modalidades. Secretário, nós já estamos chegando ao fim do nosso programa, mas para encerrar, o senhor assumiu recentemente um cargo importante dentro do PSDB, né? Nós gostaríamos de saber como é que o senhor vê essa questão e como que o partido já está trabalhando para as eleições do ano que vem. Olha, eu fui eleito agora junto com o presidente, com o Juvenil, vice-presidente, né, do PSDB. Para mim é uma honra, né? Acho que o PSDB aqui em São José a gente consegue fazer uma história diferente, né? Dentro hoje do que o país vive hoje com relação a partidos, né? É o que a gente sempre diz, aliás, o prefeito Felício sempre diz isso, né? Na questão a gente não tem a velha política, né? Nós temos os bons políticos e os maus políticos, né? Isso independente da sua idade ou do teu tempo de partido. O que tem são bons políticos, como a gente pode ter velhos políticos, né, de idade, assim, que tem uma história, que são bons políticos, né? São José, acho que nós temos um grande exemplo, que é o Emanuel Fernandes, é um bom político, né? E é um velho político, né? Então, assim, qual que é o... E temos o Cury também, que é um bom político. Nem tudo então, que é novo, às vezes, também é bom, né? E nem tudo que é novo. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado, né, com esses discursos. E, assim, e os partidos precisam passar por renovação. Eu acredito que essa crise política que o país viveu nesses últimos anos, eu acho que a gente viveu uma crise econômica, uma crise política e de ética. Não tenha dúvida disso, que a gente ainda vive ainda um pouco desse resquício.
fez com que as pessoas, na verdade, não se afastassem da política. Na verdade, fez com que as pessoas se aproximassem da política, em discutir, em olhar, em comentar, né? Quer dizer, então, isso aproxima. E as pessoas precisam, as pessoas do bem precisam, de fato. Hoje, o nosso sistema no país é um sistema democrático, por partidos. Não tem jeito, não tem outra forma de querer mudar que não seja pelos partidos políticos. Quer dizer, as pessoas do bem também precisam se aproximar aos partidos políticos, deixar com que os partidos políticos realmente sejam tomados de pessoas do bem, né? E não fazer com que as pessoas do bem fujam para casa e fiquem só as pessoas ali arquitetando, que foi o que aconteceu nos últimos anos, num partido que ficou no governo por muitos anos, quer dizer, arquitetando, só fazendo maracutaia. Não, isso tem que acabar. Mas nessa crise as pessoas se aproximaram da política. Quantos jovens, né? Quantos nomes novos se colocaram, né, à disposição entre acertos e erros, né? Nem todo mundo são iguais, nem todo mundo são bons, mas enfim, mas isso é bom. Isso é uma renovação até para quem está também, quer dizer, tem que ter grande capacidade, né? Qual o maior desafio? É conseguirmos realmente a gente se reciclar, fazer de forma nova dentro de um partido que tem história, né? Em São José dos Campos, o PSDB tem uma história, tem responsabilidade até por essa história, né? E a gente tem um desafio, né? E tem eleições em 2020, né? Acho que o mais importante é o seguinte, né? Eleições tem que ser tratada no período de eleições, né? Por isso que já tem o período com regra, com lei para se tratar, né? Quando você antecipa isso, aí você deixa de governar, principalmente o partido que está no poder. Ele deixa de governar e fica fazendo política. Aí ele não governa. Aí todo mundo perde. Entendeu? Isso é um grande erro. Se o senhor adiantar o nome, então a resposta é que ainda vamos governar no momento. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. E a campanha faz no momento correto. Aliás, por isso que já tem a lei, tem tudo, os prazos corretos para que se realmente faça as campanhas, né? Douglas, gostaria de acrescentar alguma coisa? Queria agradecer ao secretário pela presença e queria informar aos nossos internautas que as demais perguntas que foram feitas aqui na nossa live, que infelizmente não deu tempo de fazer o secretário, a gente vai responder depois na nossa página, é só ficar atento aí no portal SP Rio no Vale. Secretário, obrigado novamente pela sua presença. Eu que agradeço, viu? Obrigado pela oportunidade, viu? Estaremos sempre à disposição. Espero ter esclarecido alguma coisa. Bom, eu quero também agradecer a você que interagiu por meio das redes sociais e lembrar que a gente se encontra novamente na próxima semana. Até mais! Imprudência tem consequência. Uma mensagem ao volante. 2 mortos. Um motociclista sem capacete. 1 morto. 4 sem cinto de segurança. 4 mortos. Respeito à vida. São Paulo dirigindo com responsabilidade.